Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio Meira e estou aqui hoje para fazer uma pergunta para você. Eu tenho conversado em algumas lives, falado com as pessoas sobre corpo, ouvir o corpo, incluir o corpo. Eu pergunto, você faz isso? Você já perguntou para o seu corpo do que ele gosta? Você pergunta para o seu corpo antes de vestir uma roupa, antes de comprar uma roupa, antes de jantar ou almoçar em algum lugar, um restaurante, antes mesmo de preparar a comida, se é realmente aquilo que seu corpo está a fim de comer, se realmente é aquela hora que ele está a fim de comer, ou você vai meio que colocando os pontos de vista de que a hora é essa, porque é agora que eu tenho tempo, a comida é essa porque é o que tem em casa, a comida é essa porque é o que a gente sempre come, é porque é assim que eu aprendi a fazer, e é porque. Percebe que nenhuma pergunta é isso, é uma conclusão, conclusão e conclusão. Eu pergunto para você, qual seria o espaço de funcionar que seria perguntar para o seu corpo? Você tem ideia do que é isso? Você pergunta para o seu corpo, você começa a se conectar com as sensações do que você tem na hora de fazer uma escolha, sabe? Vamos supor que você vai, sei lá, ver uma proposta de um negócio. Qual é a sensação que você tem no corpo? Aquilo expande seu corpo, dá uma sensação de leveza? Ou será que na hora você fica meio contraído, já começa, nossa, não sei, tem uma pulga atrás da orelha aí, alguma coisa desse tipo? Ou de repente assim, você tem uma ideia brilhante, você expande muito e depois você vai lá para um ponto de vista do tipo, mas não sei, isso é difícil. Sabe, esse já seria um espaço de funcionar assim, onde você se apropria da interação com o seu corpo, da comunhão com o seu corpo e começa a buscar o espaço de leveza. Uma das coisas que eu sempre digo e que é uma ferramenta incrível de Access Consciousness é aquilo que é leve e é verdadeiro para você. E a minha pergunta para você agora é o seguinte: quanto tempo do seu dia você passa naquilo que é leve? Eu sei que nesse momento você está talvez aí meio perdido, assim, como assim leve? Talvez o que você considera leve é ficar de folga, talvez você considera leve não ter que fazer nada, talvez você considera que seria leve ficar rico de uma vez, qualquer coisa. Mas eu pergunto para você, quantas das coisas, desde as pequenas até as mais significativas, você escolhe com base naquilo que te dá essa sensação de leveza, de alívio, de estar totalmente presente com o momento, de estar totalmente presente com o seu corpo e abrir esse espaço de comunhão e de receber. Muito tempo ou pouco tempo? Ou será que a maior parte do dia você passa na correria, no agito, sabe, captando o agito dos outros? Eu sempre digo, às vezes você vai para o trânsito está meio engarrafado e de repente você está nervoso e eu pergunto assim, esse nervosismo é seu mesmo? Ou você está consciente de quantas pessoas ficam nervosas e você somatiza, traz isso para o teu corpo? Muitas vezes o espaço de comunhão é aquele que você percebe, hum, as pessoas estão muito nervosas aqui hoje, mas você não precisa trazer isso para você. Já percebeu que quando você tranca alguma coisa no seu corpo, é como se aquilo fosse desenvolvendo um padrão que depois vai virando dor, vai virando uma sensação desagradável, ou até com o tempo vira um peso que você carrega, literalmente. Agora eu pergunto para vocês, se você começasse a convidar mais leveza para o seu corpo, e de repente você fica assim, mas como faz isso? A coisa está difícil, hoje a gente tem coisas para fazer o tempo todo, a vida é corrida, uma série de coisas, e eu pergunto assim, mas e aí? Quando foi a última vez que você incluiu o seu corpo nas escolhas do que você faz para ganhar dinheiro, do que você faz para se divertir, do que você faz, sabe, para ter uma vida mais plena? E se na verdade esse espaço de inclusão com o corpo for mais um convite para você começar a incluir suas habilidades? Você sabia que muitas pessoas têm habilidades de cura e não reconhecem? E muitas delas, por não reconhecer, acabam trancando esses padrões no seu corpo. Muitas pessoas nem ouvem o corpo, elas só fazem aquilo que mandaram fazer, aquilo que é costumeiro fazer, aquilo que todo mundo faz perto dela, com relação à alimentação, com relação a hábitos, né, de exercícios, de hábitos de higiene, até hábitos de qualquer coisa, enfim, de alimentação também. E nunca perguntam para o corpo. Você já perguntou para o seu corpo se ele gosta de comer aquilo que você costuma comer? E aí você sente se é leve, se é pesado. Você já perguntou para o corpo se você bebe água o suficiente? É leve ou é pesado?
Ou será que muitas vezes durante o dia você fica com uma sede, mas não vou beber agora porque agora não dá tempo? Ou de repente você fica com fome e vai esticando isso até mais tarde, porque de alguma forma você comprou que assim você não vai engordar. Ou você come tais coisas porque essas são saudáveis e outras coisas porque essas não são saudáveis você não come. Ou você não está nem aí para nada disso, você come aquilo que te dá água na boca e pronto. A minha pergunta é, quantas das suas escolhas são feitas com base em incluir o corpo? Porque vamos encarar bem a verdade. Não é esse corpo lindo que você criou, que eu criei, que é a maneira como nós navegamos nessa realidade, temos todas as sensações, sabores, texturas e gostos daquilo que podemos nos permitir aqui? Então, como seria? E qual seria o espaço de pergunta e inclusão do seu corpo? Vamos abrir um diálogo sobre isso? Me fala um pouco mais aí de como é isso para você. E o que a gente pode criar juntos aqui num espaço de, sabe, incluir o corpo, ouvir mais o corpo e ter clareza de que é o nosso corpo e não o nosso ponto de vista que está falando. E eu posso até falar para você qual é a diferença. Quando você funciona do ponto de vista, você meio que segue uma regra. Quando você funciona perguntando para o corpo, você está convidando leveza o tempo todo, está incluindo, está funcionando a partir da comunhão. O que você escolhe para a sua vida? Mais comunhão ou mais separação? Bora conversar sobre corpo?